na guarda aí do pessoal retornar. A live acabou tendo uma falha técnica. Live, para podermos dar início, então. Aguardamos também gostaria de saber como é que está a conexão, quem está assistindo aqui, está conseguindo ouvir bem, está conseguindo ver bem. Então, ficamos no aguardo do professor Silvio. Mais uma vez agradeço, né, às meninas da Empírica pelo convite. Coragem de todos a enviarem as suas perguntas para que a gente possa respondê-las no final da live, ou quem sabe durante a própria live as perguntas sejam respondidas, possam aí fomentar novas discussões. Estou vendo aqui as meninas dizendo que agora melhorou, que o sinal está bom. Peço desculpas pelo sinal não estar muito bom no momento. Não estou em casa, estou viajando a trabalho, então a conexão está um pouco ruim aqui no hotel. A gente aguarda, então, a entrada do professor Silvio na live. Estamos aguardando. Gostaria também de, para quem acaba de entrar na live, de convidar todos para conhecerem o blog do Grupo Pax e também conhecerem um pouco mais das pesquisas que são desenvolvidas pelo grupo, não só no âmbito da psicopatia, mas na avaliação, na psicologia cognitiva. Quem tiver interesse, né, por essas áreas, que possa participar ativamente, né, nas lives e possa conhecer mais do Grupo Pax. Aí, acho que agora deu certo, professor. Vocês me escutam bem? Estamos escutando bem. Eu lhe escuto bem. Peço desculpas aí pela minha imperícia, enfim, falta de familiaridade. Eu vou acelerar um pouquinho os assuntos, eu acho, como a gente atrasou 15 minutos, tá? Então, aí depois a gente vai, tanto eu como a Bruna, vamos falar de algumas obras específicas, e o tempo que eu tinha reservado, tá? O tempo que eu tinha reservado para falar de uma introdução sobre o conceito de psicopatia, eu vou acelerar um pouquinho essa parte. Pode ser? Então tá, vamos lá, pessoal. O que a gente tem, vamos compreender basicamente o que é psicopatia, tá? E aí, para quem não é da área, enfim, ter alguma noção do que eu vou falar aqui, o que é a psicopatia? A psicopatia se compõe em dois grandes conjuntos de sintomas, né? Que são as tendências antissociais, ou seja, se colocar contra o outro, agir contra o outro, não necessariamente de uma forma violenta, ou seja, um estelionatário pode ter esse transtorno também, ele pode ser o sujeito que engana, ele não tem empatia, ele não tem remorso pelo que ele faz, mas não necessariamente ele esfaqueou, ele esquartejou alguém. Geralmente o pessoal leigo associa essa ideia com assassino em série, mas não é exatamente isso, né? É basicamente um comprometimento na esfera afetiva, o que nós chamamos popularmente de frieza emocional. O sujeito é distante, é frio, ele não vai sentir remorso, ele não vai ser tocado pela emoção do outro, tanto que algumas pesquisas, inclusive, que a gente faz no grupo, o indivíduo, ele responde menos, ele identifica de uma maneira menos eficaz as emoções alheias. Isso tem a ver com empatia, é o componente cognitivo da empatia. Eu não diria que empatia é só isso, né? Então, assim, a gente tem dois grandes conjuntos de sintoma. O Robert Hare, o psicólogo canadense, que ele consolidou, digamos,
um padrão, aquilo que a gente chama de padrão ouro, ou seja, a escala mais utilizada mundialmente para avaliar esse transtorno. Então, basicamente, o psicopata é alguém que tende a agir contra o outro e alguém que é suficientemente frio para fazer isso sem sentir qualquer tipo de remorso e, portanto, repetir, né? Ou seja, ele estabelece esse tipo de interação social e ele tende a repetir essas tendências em outras interações sociais. Bom, o que isso tem a ver com literatura? Muito, né? Porque literatura, em geral, seja uma obra narrada na terceira pessoa, né? Ou uma obra narrada na primeira pessoa, vai falar principalmente de relações interpessoais. A psicopatia, ela é um transtorno que a gente identifica principalmente por essa maneira, né, essa forma do indivíduo estabelecer as suas interações, ou seja, de estabelecer, de vivenciar situações interpessoais. Tá? Então, assim, claro que se tu pegar um romance, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tu tem aquilo que os grandes teóricos da literatura vão chamar de construção do personagem. O que é a construção do personagem? Imagina que eu chegasse para vocês e dissesse assim, olha, nós temos aqui o fulano, ele tem um transtorno bipolar tipo 1, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro. Isso seria a obra mais chata do mundo de ler, né? Porque, basicamente, o bom narrador, ele vai gradualmente te levando a conhecer esse personagem, te levando a conhecer a personalidade. O que é personalidade? Personalidade é um conjunto de tendências comportamentais e que, principalmente, podem ser verificadas, principalmente na esfera interpessoal. Então, ali tu vai perceber que o sujeito é um pouco mais frio, ele age sem remorso, ele faz coisas para enganar, para ludibriar, enfim. São características da psicopatia? São. São suficientes para o diagnóstico? Não, mas são sugestivas, né? Então, claro que, volto a dizer, a gente não vai pegar obras ali que a gente tem ali um diagnóstico do personagem fechadinho, né? O que a gente tem é traços, tendências, ou seja, o narrador vai nos mostrando como esse personagem acaba estabelecendo essas interações sociais ao longo da história que ele está narrando, né? Bom, e claro, né, depois eu vou passar a palavra para a Bruna, a gente vai encurtar um pouquinho a primeira parte, não vamos ter ali, a gente vai estar trabalhando, ele vai estar falando de obras que antecedem esse diagnóstico, né? Não existia o diagnóstico de psicopatia, e o que a gente vai fazer aqui é poder pontuar, falar de alguns traços, de alguns aspectos, que são evidentemente sugestivos, mas não temos a pretensão, né, de sermos conclusivos nesse aspecto. Então, por exemplo, assim, nós pensamos, né, em dividir essa live em duas partes, tá? A Bruna, que é psicóloga, mestranda, já se apresentou, vai falar, ela escolheu duas obras, ela já vai dizer quais são, para falar de dois personagens específicos, tá? Eu escolhi duas obras nas quais, uma delas eu vou falar de um personagem específico, tá? E depois, a última delas, eu vou falar por que essa obra literária ela foi tão marcante, né? Vocês vão ver que alguns assassinos, eu estou falando de situações reais, né? Leram essa obra. Eu já vou dar um spoiler aqui, mas eu vou falar do apanhador no campo de centeio, tá? Então não vou estar tão preocupado assim com o personagem, mas principalmente com o impacto que essa obra gerou. E por uma questão de tempo, então, eu passo para a Bruna e depois eu volto e vou falar, né, das duas obras que eu escolhi, tá bom? Então, contigo, Bruna, e mais uma vez aí para o pessoal que estava na espera, desculpem pelo atraso. Obrigada, professor Silvio, pela introdução. Acho que foi bem esclarecedora, né? A gente conhecer um pouquinho mais sobre qual é o construto que a gente está falando, né? Qual é o tema da live, antes da gente começar a análise dos personagens, né? Frisando aqui que a ideia é a gente comentar traços sugestivos dos personagens, mas bem como o professor Silvio falou. Todas as obras, elas antecedem a construção, né, dentro da psicologia, da psiquiatria, de um diagnóstico de psicopatia. Então, a gente está falando aqui de traços sugestivos mesmo que apareceram na literatura. Bom, inicialmente, eu escolhi um personagem em função dele ser taxado como o primeiro psicopata da literatura. Então, ele acabou ficando muito famoso como tendo sido a primeira vez que foi descrito
rol de comportamentos que o professor Silvio falou, né, que sugerem aí uma possível psicopatia. Eu vou falar do personagem Iago, da peça Otelo, do Shakespeare. Então, Shakespeare é um romancista, ele era um dramaturgo muito famoso por querer retratar o ser humano como ele era. Então, abordar várias facetas, então, do comportamento humano. E, nesse sentido, quando a gente olha para a obra do Shakespeare, né, a gente acaba encontrando vários traços sugestivos aí de vários sintomas. Acredito que o pessoal que tem interesse, né, por psicodiagnóstico vai se deleitar olhando a obra do Shakespeare, porque ele realmente descreveu o comportamento humano em todas as suas nuances e vertentes. Então, para falar um pouquinho da peça Otelo, a peça Otelo, embora o Otelo seja o personagem principal, quem mais aparece na peça, quem é citado mais vezes, na verdade, é o Iago. O Iago acaba sendo o protagonista da trama, no sentido de que ele é quem arquiteta todas as situações que dão vida a essa narrativa. Então, o Iago, ele é um soldado que lutou dentro da esquadra do Otelo, que é esse comandante, esse general. E ele começa, desde o início da narrativa, usando uma coisa que hoje os estudiosos de Shakespeare entendem que era mais uma arte de manipulação, dizendo que ele se sentia deixado de lado por Otelo e coisas assim. E aí ele começa a arquitetar seu grande plano, que é onde começa a nossa peça, que é derrubar Otelo e todos aqueles a quem Otelo protegia ou de alguma forma dava valor. Né? Quando a gente pensa na questão da empatia, né, na falta de empatia que tem o psicopata, o Iago, quando ele resolve derrubar Otelo, ele não poupa ninguém. Ele alicia todas as pessoas, inclusive a esposa, o melhor amigo, e ele acaba trazendo danos para todas essas pessoas. Então, Otelo resolve que ele vai derrubar Cássio, que foi a pessoa que teoricamente teria sido promovida no lugar dele, um outro combatente que fazia parte do grupo de batalha do Otelo, e ele resolve então que ele vai derrubar o Cássio. Para derrubar o Cássio, ele pede então a ajuda do seu amigo Rodrigo. E ele diz para o Rodrigo que se o Rodrigo ajudar ele a derrubar o Cássio, ele vai ajudar também o Rodrigo a ficar com a Desdêmora, que é a esposa do Otelo. Então, toda a peça, né, o Otelo, ele acaba sempre sendo um líder muito justo, um líder muito honesto e trata o Iago, né, com muito respeito, com carinho, como um irmão. E o Otelo, para se vingar de Cássio, já coloca, né, ajudar a roubar a esposa do Otelo. Então, já ir traindo alguém com quem, na narrativa, ele tem bastante relação de afeto, de amizade, de confiança. Depois que eles conseguem, então, derrubar Cássio, ele planeja, então, derrubar Otelo. E assim ele faz com que todo mundo, né, primeiro Otelo ache que a esposa dele está traindo, então ele tira a Desdêmora da jogada, faz com que o Otelo tire o próprio Rodrigo, que era o melhor amigo que estava ajudando aí nessa tarefa de derrubar o Otelo. Também ele faz Otelo ver que o Rodrigo estava tentando conquistar sua esposa. E nesse sentido, ele alicia a própria esposa, que chama Emília, para ajudar com que a Desdêmora, que é a esposa do Otelo, faça parte desse plano todo. O mais engraçado nessa obra, e que é a ironia que Shakespeare quis botar no personagem, é que Iago, que é esse manipulador, que é esse mentiroso, ele é muito, muito carismático, que é um traço, né, que é indicativo, é sugestivo aí, né, porque os psicopatas, eles costumam apresentar grande facilidade, né, de ser carismático, de relacionamento com as pessoas. Então, o Iago, além de ele ser muito bem quisto na cidade, ele é chamado de o honesto Iago, o verdadeiro Iago, o franco Iago. Então, ele é visto como uma pessoa muito justa, muito honesta por todos, querido por todos, ele é muito popular. Ele, durante toda a peça, enquanto ele trai Otelo e ele faz 1 milhão de planos e ele trai a esposa e trai os amigos, ninguém desconfia dele e ele segue conseguindo sempre manipular, ele sempre é a vítima, ele sempre deveria ter ganho uma promoção, ou as pessoas trataram ele de um jeito que ele não merecia, e ele acaba despertando pena, ninguém desconfia que ele é quem está por trás, né, de todas essas manipulações e maldades, esses atos maldosos que são feitos. Então, uma coisa muito gozada da peça é que, ao final, quando ele é descoberto, e todos ficam muito chocados em perceber que Iago era, então, quem fez toda, né,
toda essa manipulação que acaba derrubando a todos, né? Otelo diz, perguntam para ele, Iago diz, por que você fez isso, Iago? Por que você traiu a todos? E ele, eu não vou me manifestar, eu não tenho nada para dizer, agora que vocês me descobriram, vocês me descobriram. E em nenhum momento ele se mostra arrependido, em nenhum momento ele chora, ele fica triste, ele pede desculpas, ele só fica triste por ter sido descoberto e não por todo o dano que ele causou. Então, quando as pessoas confrontam ele sobre todos os danos que foram causados, Iago só diz que ele não sentiu nada. Hoje, a maioria dos estudiosos, até separei aqui um artigo que fala sobre essa questão. Então, hoje, vários estudiosos da literatura shakespeariana entendem que, na verdade, o que Shakespeare quis fazer foi reunir uma série de comportamentos que eram tratados como comportamentos anti-humanos. Até anotei aqui. O artigo se chama Iago the Psychopath, e ele é de 1978, e ele fala muito sobre a Renascença inglesa ser a área em que começa a florescer o interesse não só pela questão física da medicina, mas também pelas questões dos distúrbios da mente. Por que algumas pessoas não sentem como as outras? E que, na verdade, quando Shakespeare construiu Iago, ele juntou uma série de comportamentos, né, que eram estranhos, que eram diferentes dos demais, e que ele via nessa figura de não ter remorso, de não ter preocupações morais com as ações. Então ele mata, ele mente, e em nenhum momento ele se preocupa em ser descoberto, ele se preocupa em que falem dele, ou em perder a sua reputação, ou muito menos em magoar alguém. Então, ele fala que ele não consegue fugir da natureza na qual ele nasceu. Então, ele precisa fingir ter características desejáveis. Então, essa, né, é uma coisa que costuma aparecer, né, professor Silvio, quando a gente escuta relatos dos psicopatas, né, de pessoas que têm indício, né, aí do transtorno, de eles relatarem, eu fingia, né, algumas emoções, ou eu sabia que eu não era normal, que a minha natureza, que tinha algo estranho comigo. Então, é isso que Iago relata, né, durante a peça. E todas as explicações que ele dá para o comportamento dele são completamente irracionais, né? Quando pergunta, por que você matou aquela pessoa? Iago responde, estava no meu caminho, estava me atrapalhando, ou eu não estava com vontade de ir a tal lugar e fazer tal coisa. Então, completamente desproporcional, né? E completamente indiferente a sentimentos e emoções dos outros, né? Então, por isso, ele acabou ganhando aí o título, né? Do primeiro psicopata da literatura, e muitos acreditam que Shakespeare estava tentando descrever esse perfil que anos depois, né, se constituiu no diagnóstico aí da psicopatia. Não sei, professor Silvio, o que o senhor acha desse personagem? Eu achei a tua descrição muito ao encontro mesmo, né, do que é principalmente essa característica que é uma das coisas até que eu mais estudo na psicopatia, que é a manipulação mesmo, de jogar com a expectativa do outro, ou com os medos do outro, os desejos, enfim. Achei ótimo. Agora, tocamos então para outra obra. Isso. O senhor gostaria de falar sobre essa outra obra, ou sigo eu? Não, como eu vou falar de uma obra que faz um contraponto, né, com esse estilo inglês de narrar, das irmãs Brontë e tudo, eu acho que tu pode falar do Morro dos Ventos Uivantes, e aí depois até vai ficar mais fácil de fazer essa diferenciação, enfim. Perfeito. Bom, o segundo personagem que eu escolhi, aliás, desculpa, ele foi escrito alguns anos depois, já lá no romancismo inglês, 1800, que é o Heathcliff. Ele é um dos personagens principais do romance O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E esse é um personagem bem debatido na literatura, quanto ao Iago, pouca gente ousa discutir que ele retrata mesmo o que a gente entende por psicopata. Já o Heathcliff, existe muita discussão na literatura, né, nos estudiosos, sobre ele ser ou não um psicopata. Então, acho que uma das coisas que a gente pode aproveitar é para perguntar para o pessoal, agora escutando um pouco mais sobre o personagem durante a minha narrativa e depois a explicação do professor Silvio, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham do Hitler? Será
coração das pessoas, digamos que teve um efeito na época equivalente a esses personagens mais recentes que as meninas acabaram se apaixonando, e o Heathcliff acabou sendo um herói da época, um herói romântico, incompreendido. Mas, na verdade, quando a gente para analisar a literatura, não vou enviesar aqui a nossa brincadeira, né, de pensar sobre o comportamento dele. Vou contar um pouquinho sobre como é que é esse personagem. Então, Heathcliff, ele é um órfão, que ele é trazido para casa de uma família que mora no interior da Inglaterra. E, inicialmente, ele é tratado como um filho. Então, ele é adotado por esse pai, que tem outros 2 filhos, que é a Catherine e o Hindley. Esses 2 filhos olham para o Heathcliff de forma diferente. O Hindley olha para ele e pensa, poxa, eu não gostei desse menino, esse menino tem algo de estranho nele, ele vai roubar o meu lugar, eu não quero essa criança aqui. E a Catherine se afeiçoa por esse órfão que foi trazido para a casa dele e acaba criando um laço bem grande de amizade, que ao longo da obra se desenvolve para um romance que nunca chega a ser concretizado. Mas, então, o que acontece? Heathcliff, ele cresce nessa casa onde ele sofre constantes abusos do Hindley. Depois que o pai adotivo falece, Hindley aproveita e tira ele para fora de casa, coloca ele dormir junto com a criadagem, né, do lado de fora, e faz diversas maldades, assim, não deixa ele ver a Catherine, que era uma amiga muito forte, uma irmã que ele tinha, expulsa ele das reuniões de família e trata ele com muito desprezo. Então, muita gente acredita, né, que esse seria o motivo do comportamento que o Heathcliff começa a ter a partir da adolescência. E que isso justificaria, então, a gente excluir, pensar numa psicopatia. Mas, de novo, quero deixar em aberto aí para todo mundo poder opinar. Então, Heathcliff, ele acaba não podendo se casar com a Catherine. Ele foge dessa casa, depois dos constantes abusos do Hindley, por vários anos. Quando ele retorna, Catherine está casada já com um vizinho que é muito rico, e Heathcliff também volta rico. Acaba ficando com a propriedade, então, da família adotiva, e se casa com a irmã do marido da Catherine, com a cunhada da Catherine. E a partir daí, ele começa uma série de manipulação, de violência psicológica e física com a sua esposa, por puro prazer. Ele não tem motivo nenhum para maltratar a sua nova esposa, que também é uma adolescente, uma jovem, que é uma jovem muito doce, muito querida, mas por frustração de tudo que ele passou, ele alega que ele acaba tendo esse temperamento violento. Então, ele faz a esposa que está grávida dormir no chão do quarto, porque um dia ele está bravo, porque ele viu uma coisa que ele não gostou. Ele acaba enforcando o cachorrinho, que ela tem violência contra os animais, né? Também aparece muito quando a gente está falando de psicopatia, né? Principalmente crianças que maltratam os animais, jovens que têm esse prazer em maltratar. Ele, em nenhum momento, né, mostra empatia pela esposa grávida, que ele faz dormir no chão, que ele coloca no frio. E ele diz amar a Catherine. Porém, esse amor a Catherine também não se reflete nesse relacionamento. Ele nunca trata ela com carinho, com afeição ou com qualquer coisa assim. Sempre que é dirigido a Catherine, é manipulando, é uma possessão. É um desejo de ter a Catherine para provar para os outros que ele poderia ter esse relacionamento, para provar para os outros que ele superou tudo aquilo que colocaram de obstáculo na frente desse relacionamento. Então, muito se debate também se, de fato, isso seria um amor que ele é capaz de sentir ou se ele está usando isso só como mais uma forma de manipular e de ter ganho pessoal. Então, ele manipula outros personagens da obra para conseguir ficar com riquezas. Ele consegue ficar com a casa da esposa Isabela e expulsa outros familiares de lá, deixando na pobreza. Ele não tem empatia nem pela Catherine, que teoricamente é o seu amor, e ele chega a ser violento com ela várias vezes. Então, por isso, muitas pessoas acreditam, né, que Heathcliff não era nem capaz de sentir o que a gente considera amor. Ao mesmo tempo, ele sente que as leis, que as restrições sociais não se aplicam a ele. Na obra, usam muito o termo cigano. O termo cigano na obra não se refere à mesma coisa que a gente hoje entende por cigano, né? Na Inglaterra, tinha a ver com ser forasteiro, ser fora da lei. Então, muita gente entende, né, isso. Ele era muito explosivo, muito impulsivo, e todos os relacionamentos que ele teve foram superficiais e não tiveram profundidade. Então, dessa forma, se entende que ele também seria, mas diferente
do Iago lá do Shakespeare, teoricamente, ele tem aí um histórico de abuso e motivos. Então, o que vocês acham do Heathcliff? Será que fecha? Será que não fecha? Professor Silvio, o que o senhor acha? O que me fez pensar, uma das coisas assim, né, que tu trouxe, Bruna, que a gente pode também aproveitar com uma questão mais técnica, é que essa questão, assim, quando a gente faz o diagnóstico, né, o pessoal da empírica sabe bem, porque, né, já tem trabalhado bastante com esse construto também, a gente acaba usando duas vertentes. Uma é a entrevista, né, onde tu vai inferir, tu vai identificar essas características interpessoais, inclusive até a gente tem usado um instrumento que se chama medida interpessoal de psicopatia. E outras são as fontes, né? Consultar outras fontes, pode ser os prontuários, enfim, que vão trazer informações relevantes ali que, porventura, ele não trouxe na entrevista. Então, vocês vejam a complexidade do diagnóstico. Porque eu também, quando li a obra, eu ficava me perguntando, tá, em um momento ali, a Brontë fala que ele não sentia remorso e tudo mais. Por outro lado, também, ele meio que tem um amor, assim, né, uma coisa que tem elementos narcisistas ali, tem, mas é uma coisa, assim, de que não é também, a gente não vê muito essa... geralmente, na psicopatia, os relacionamentos tendem a ser mais fugazes e tudo mais. Então, assim, eu acho que é tipo a pergunta da Capitu, né? Se traiu ou não traiu, enfim, do Machado. Talvez a gente nunca chegue à conclusão. Acho que o Iago, eu acho que ele está mais caracterizado, sim. E esse eu diria que é como uma hipótese diagnóstica, assim, que talvez nunca possa se confirmar por essa ambivalência, assim, que o personagem apresenta mesmo. Mas, enfim, fica aí, então, para quem tiver interesse, né, no livro da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, para ajudar a gente nesse debate aí. Será que é? Será que não é? O que vocês acham, né? Então tá, pessoal. Dando sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o ensaio da cegueira do Saramago, tá? Porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz, assim, o pessoal que já foi meu aluno sabe que eu transito pela psicologia evolucionista também, tá? O ensaio da cegueira, ele começa com uma coisa meio Kafka, assim, não é o Kafka, né? Não é o espetinho lá do ministro, é o Kafka mesmo, o metamorfo. Porque o livro do Kafka, ele começa assim, um dia o Gregory Samsa se tornou uma barata, e tu não sabe por que ele se tornou uma barata. Bom, quando tu começa, né, tu entra na narrativa e tu não precisa de outros elementos, né, nem por que ele se tornou uma barata. Então começa a haver um surto de cegueira, que o Saramago chama de cegueira branca, tu não sabe nem por que aquilo está acontecendo, mas está acontecendo. E aí ele já tu mergulha na narrativa, que eu acho fantástico essa coisa, né, essa técnica que o Saramago usa muito bem, inclusive. Então, bom, as pessoas começam a ter uma espécie de cegueira branca, começam a ver só o branco e não enxergar mais nada. E isso vai se espalhando e as pessoas vão para um local onde elas são trancafiadas lá, porque não se sabe o que fazer direito com aquilo, né? Então tá todo mundo sem saber o grau, o quão vantajosa é essa epidemia, enfim. Bom, só que o que acontece? Começa a haver um problema de disputa de território e disputa de recursos, inclusive alimentação, tá? Bom, tem uma perspectiva da psicologia evolucionista que é também controversa, tal como o diagnóstico, né, que a gente mencionava antes, mas ela preconiza que, assim, na época, vamos pensar o seguinte, conforme a psicologia evolucionista sempre fala, nós vivemos o tempo que os hominídeos abandonaram as práticas de coleta e caça, que eram apenas coletores e caçadores, é menos de 1% de toda a história dos hominídeos, ou seja, 99% aconteceu antes. E provavelmente alguns traços comportamentais que a gente tem hoje são resquícios daquele nosso passado evolutivo. O que não quer dizer que a gente esteja falando aqui numa condição exclusivamente genética, né? A gente sempre entende que a psicopatia é biopsicossocial. Mas se ela é biopsicossocial, então cabe a gente entender esse aspecto bio, né? As questões mais ligadas à biologia. E aí, a partir de uma perspectiva darwinista,
a gente tem uma teoria que se chama assim, seleção dependente de frequência. O que é a seleção? Se tu pegar um livro de biologia, né, não sei se tem alguém da biologia nos assistindo, mas se tu pegar um livro de biologia, tu vai ver que seleção dependente de frequência ocorre na natureza. Por exemplo, assim, o peixe, lepomes, ele adota um estilo de vida que a gente chama, inclusive no checklist do VERO, que eu falei antes, tem um item lá que é estilo de vida parasitário. Ou seja, o sujeito tende a viver às custas dos outros, tende a se beneficiar dos outros, mas não contribui com o grupo. Então, tu tem lá peixinhos que botam lá os seus ovos para outros peixes fecundarem e já vão propagar os próprios genes, mas não tem esse encargo, né? Ou seja, não cooperam tal como os outros cooperam. O pássaro cuco, a mesma coisa. Ele vai lá e bota o ovinho dele, né, no ninho do outro, o outro que cuide, né, o outro que alimente, ou seja, o encargo, ele delega para o outro. Isso é o que nós poderíamos chamar de estilo de vida parasitário. Só que na biologia evolutiva a gente tem assim, se todo mundo agir desse jeito, se todo mundo adotar comportamento antissocial, a sociedade se torna inviável. Por isso que se chama seleção dependente de frequência, ou seja, a seleção natural ela tolera determinados fenótipos, mas até certo ponto. Ele não pode passar de uma certa prevalência. Bom, isso explicaria por que a maioria, né, das pessoas, a grande maioria, não tem esse transtorno. Porque, evolutivamente, o comportamento cooperativo e pró-social foi mais favorecido pela evolução do que o comportamento antissocial. Só que aí tem um detalhe. Né? Agora, depois da Revolução Agrícola, nós temos uma outra realidade. Né? Então, nós não vivemos mais no Pleistoceno. E o Saramago nos joga para um cenário que é quase o cenário do Pleistoceno lá. Ou seja, um dia tu tem comida e no outro tu não tem. Então, o que se faz? Os mais, entre aspas, fortes, os mais agressivos, eles acabam se beneficiando. Por quê? Porque eles se juntam para explorar os mais vulneráveis. Então, assim, tu vê que vai aflorando, porque a própria ideia do Saramago é um pouco isso. Ele quer mostrar que num cenário desses as pessoas não estão enxergando elementos físicos, mas elas se tornam mais perspicazes para enxergar o outro a partir das suas tendências comportamentais, até pelo fato de que essas tendências estão aparecendo mais. Então, o sujeito que em circunstâncias normais, ele poderia ter alguns comportamentos antissociais, naquele lugar onde eles estão trancafiados, em função dessa epidemia de cegueira branca, eles se tornam muito mais antissociais. Bom, só que aí fica interessante também, porque ele nos dá elementos para compreender o que é um transtorno de personalidade, o que é psicopatia. Eu não posso caracterizar só porque o sujeito adotou um comportamento antissocial, tanto que no checklist do Harry são 20 itens para te avaliar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que comparar ele com os demais. Então, por exemplo, por que tem pessoas que estão passando pelas mesmas situações ou estão no mesmo ambiente e não agem da mesma forma? Por características da personalidade. E que naqueles indivíduos, né, elas estão mais proeminentes, elas aparecem mais. Então, o Saramago nos convida a pensar um cenário, assim, tipo Walking Dead, lá, aquelas coisas de zumbi, né, que também é um pouco parecido, quer dizer, os mais agressivos, os mais manipuladores também, eles vão se sobressair naquelas condições de escassez, né, onde se lutam por recursos que não são mais abundantes, eles se tornaram escassos. Então, eu não sei se é essa a intenção do Saramago, né, mas ele trava um cenário ali que nos faz pensar numa perspectiva muito respaldada por esse entendimento evolucionista da psicopatia. Ou seja, a psicopatia é um transtorno de personalidade, ela tem uma etiologia biopsicossocial, mas não podemos esquecer que esses elementos biológicos também estão presentes. Se eles chegaram hoje aqui, é porque, de alguma maneira, mesmo que numa frequência menor, eles foram favorecidos no passado. Isso é a seleção dependente de frequência. Então, eu não vou contar toda a história, porque aí eu vou ter que dar spoiler. Enfim, eu estava na dúvida até quais livros ia falar. Eu cheguei a pensar no Crime do Padre Amaro,
no Crime do Padre Amaro, mas eu não teria como falar sem contar a história toda e contar o final. Infelizmente, para quem não leu, eu não preciso contar o final, né, do livro do Saramago, para vocês entenderem, então, que ele traz, ele possibilita o entendimento evolucionista deste transtorno grave de personalidade. Buenas. O próximo livro que eu vou falar, então, estou acelerando um pouco por uma questão de tempo, é O Apanhador no Campo de Centeio. Tá? O Apanhador no Campo de Centeio, ele é uma obra, assim, que... por que eu pedi que a Bruna falasse? Porque o estilo das Irmãs Brontë, da Jane Austen, assim, é um estilo mais rebuscado, mais sofisticado. O Salinger, ele é da turma do Mark Twain, e queria acabar com isso aí, ele queria chutar o pau da barraca, né? Então ele não queria ele queria que tivesse uma conversa de rua ali, isso até as últimas consequências. Porque ele traz um adolescente, né? O personagem dele é um adolescente, só que o adolescente está toda hora dizendo, aquele lá é um babaca, aquele lá não sei o quê. Tem um trecho do livro que ele diz assim, eu sou o maior mentiroso da história, enfim, que a gente sabe que a característica da psicopatia é a mentira patológica. Só que não é o Caulfield que eu quero analisar, não é o personagem do livro. Por quê? Porque eu acho que ele é um adolescente, a gente sabe que esse diagnóstico não fica adolescente, né? Só depois dos 18 anos. Mas o problema desse livro não é o personagem, não é ele que eu estou querendo analisar. Eu estou querendo analisar por que ele impactou, né? Então, esses dias eu abri um site, lá estava escrito o livro que influenciou os psicopatas. Isso é um erro, tá? Eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos fazer um apanhado geral aqui. Vamos começar lá com o Chapman. O Chapman leu O Apanhador no Campo de Centeio, e para quem não sabe, ele é o assassino do John Lennon, né? O Bardo, ele desconfiava que os colegas de trabalho da mulher que ele estava interessado, enfim, que ele imaginava ter um relacionamento, né? E ele vai lá, mata, atira, entra no lugar de trabalho dela, tá? O cara que atirou no Reagan também, ele leu esses três aí, eu estou falando de 3 assassinos, né? 3 criminosos, né? Mas enfim, matou o John Lennon. Só que o que há de comum nele? Os 3 leram O Apanhador no Campo de Centeio. Beleza. Quando eu li O Apanhador no Campo de Centeio, há bastante tempo atrás, eu fiquei, o que esse livro tem de tão enlouquecedor, ou tão desencadeante de comportamentos, né, antissociais em último grau, né, a ponto de fazer 3 pessoas... Bom, aí é que tá. A questão é que, vejam que eu disse que num blog estava escrito lá, o livro que influenciou os psicopatas, não sei o que. Só que Chapman não era um psicopata, ele era um esquizofrênico com características paranoicas, né? Por que ele foi lá e matou o John Lennon? Ele escutou o John Lennon dizer que os Beatles eram tão famosos quanto Jesus Cristo, enfim, e aquilo confrontou as crenças religiosas, e ele ficou planejando aquela morte do John Lennon, enfim. Então ele era, sim, foi diagnosticado com esquizofrenia. O Bardo tinha transtorno delirante. Então ele começou, primeiro, existe um transtorno delirante que se chama erotomania, que o sujeito acha que uma mulher que ele mal conhece está apaixonada por ele, enfim. E ele começou a criar uma relação ali que nunca existiu. Ele conheceu uma mulher num bar ali, minimamente, assim, e começou a achar que os colegas de trabalho dela estavam impedindo essa relação, enfim. E aí ele vai lá e mata os colegas de trabalho e tudo mais. O sujeito que matou, que não matou, mas ele tentou matar o Ronald Reagan, ele queria impressionar uma atriz de cinema, né? Então vejam que nós não estamos falando aqui de pessoas que tinham um quadro de psicopatia, mas sim muito mais quadros psicóticos. Porque geralmente o psicopata ele é instrumental, ele mata quem estiver atrapalhando o caminho dele, né? Ele não é um transtorno psicótico, não é um transtorno delirante. Ou seja, aquilo que nós chamamos na psicologia, na psiquiatria de sintomas positivos. O que são sintomas positivos? Delírios, alucinações, isso não existe no psicopata. Ele não vai lá e mata porque ele ouviu uma voz. Então, o que eu deixo claro aqui é que este livro pode ter sido desencadeante para alguns atos violentos ou crimes, sim. Mas é errado dizer que é o livro que influenciou os psicopatas. Não. A gente está falando aqui de uma outra esfera. A psicopatia é um transtorno de personalidade.
ela não é um transtorno psicótico, como eu disse. Então, há de se fazer esta diferença em termos de psicopatologia. Agora, que é um livro muito bom de ler, isso não tenha dúvida, assim, tu entra nessa, né, ele te coloca lá nas cenas, enfim, só que é um comportamento muito mais característico do adolescente rebelde, enfim, do que algo que a gente possa trazer o personagem, até porque ele diz o quanto ele é ligado com a irmã dele, enfim, às vezes ele acha a família um saco, mas aí ele mostra que ele adora a irmãzinha dele, então ele é aquele rebeldezão, assim, meio rebelde sem causa, e eu acho que essa foi a grande sacada do Salinger, ele mostrou um estilo totalmente novo de narrativa, até porque era nessa vertente, assim, de sair um pouco daquela tradição inglesa de narrativa. O Ernest Hemingway é fã do Salinger, né? O Ernest Hemingway também, se tu lê os livros dele, tu vai ver que ele adota essa narrativa mais direta, assim, né? As frases mais curtas, e pá, e pum, né? Se tu pegar, que não é, tu pega outros autores, eu não digo, não sei dizer qual é o melhor, né? Qual é o melhor estilo. Tu pega lá um Gabriel Garcia Marques, tu tem parágrafos longos, muito longos, e o Saramago também adora, e tu tem esse estilo mais diretão, assim, que parece que tu tá, né, tu tá andando na rua com o personagem, assim, é um negócio muito, aposta muito nos diálogos também, né, que outros autores. Eu acho que o romance bem escrito, o livro bem escrito, ele pode se apresentar de diferentes, usar diferentes técnicas narrativas, fluxo de consciência, não importa se é na primeira pessoa ou na segunda pessoa, enfim, né? Então acho que convido a todos, não vou contar o final, aqui porque seria sacanagem, mas eu acho que são duas obras assim que são extremamente provocativas para a gente discutir essa questão da psicopatia, seja porque ele está mostrando, no caso do Saramago, seja porque está mostrando um cenário ali de como alguns comportamentos ficariam mais aflorados em tais circunstâncias, provavelmente por características que têm a ver também com a nossa evolução, e como, e por quê, né? Aí é uma questão que ainda é em aberto. Eu gostei porque a Bruna também trouxe uma questão em aberto. E essa segunda obra, por que o Apanhador no Campo do Centeio se tornou tão impactante assim? Não sei, mas eu acho que talvez, imagina assim, para um cara que é delirante, para um cara que é paranoico, tu pega ali uma narrativa onde ele está contra tudo e contra todos, né? Onde as pessoas não entendem. Claro, ele está falando na perspectiva de um adolescente. Agora, um adulto que tem essas tendências, né? Ou que tem patologias específicas, ele vai achar que aquilo ali está dizendo muito no sentido de que, né? O mundo está contra ele está contra o mundo, enfim. Então talvez seja por isso a influência do Apanhador no Campo do Centeio. Não vejo mais, né, não vejo nada mais ali que justifique tamanho impacto que esse livro teve, né? O impacto literário, sim, é considerado uma das obras mais importantes do século XX, porque o cara é bom mesmo, né? Pena que ele escreveu pouco no sentido de outras obras, né? Mas não um impacto para mexer na cabeça de alguém e fazer, né? Por que os psicopatas, né? Enfim, não acho que seja por aí, enfim. Mas como é uma live de literatura, eu também, né, aproveitei a deixa para trazer uma outra ideia aqui sobre, né, não necessariamente falando do personagem, mas no impacto que o próprio livro gerou em diferentes circunstâncias. Eu acho que, fazendo um auto-elogio a nós dois, a gente teve uma capacidade de síntese, que eu estou olhando para o relógio aqui, que eu estou impressionado, que mesmo eu chegando atrasado aqui, eu fiquei, eu vou comprometer a coisa toda, aí o pessoal da Empírica vai querer a minha cabeça. Porque eles pediram para não passar de 1 hora, e eu estou olhando aqui, a gente está cravando ali 1 hora, quase 1 hora, então acho que talvez até dá tempo de uma ou duas perguntas, eu não sei como é que o pessoal da Empírica vai estar administrando, mas eu acho que não fechamos 1 hora, quase, então, da minha parte. Bom, o professor Silvio estava aqui pensando, né, sobre as obras que o senhor comentou, como muitas vezes a gente pode encontrar, né, essas questões em aberto na literatura, né, que dão um pano aí para manga para muitas lives, né? Acho que só esses 2 livros que o senhor abordou davam cada uma live de 1 hora, né? São livros muito interessantes e a gente discutia a psicopatia em aspectos diferentes, né? Foi muito interessante. Eu, particularmente, gostei muito de pensar dentro da psicologia evolutiva, né? Acho que, nossa, enriqueceu bastante a gente tentar entender por que esse comportamento seguiu aí existindo, né, na espécie humana, por que esse
diagnóstico seguiu por aí. E como não poderia deixar de ser, né? Por que ele se faz presente na literatura? Porque é algo que, bem ou mal, está presente nas nossas vidas, e talvez até num período antes da gente ter a sociedade tal como a gente concebe hoje, indivíduos, né, com essas mesmas tendências estavam lá. Enfim. Mas não sei se rolou alguma pergunta aí no chat. Eu disse que eu sou meio manco aí para alguma coisa que a gente queira que a gente responda. Senão a gente finaliza. Por enquanto não temos nenhuma pergunta, professor. Não temos? Tá. Não. Então, pessoal... Se alguém que está nos assistindo ficou com alguma pergunta, talvez, quer fazer agora, alguma pergunta, aproveitar aí, né, todo o conhecimento, toda a bagagem do professor Silvio. A Lízia, professor, está perguntando se o senhor puder indicar caminhos para estudar o tema com fontes confiáveis. Desculpa, eu não ouvi. A Lízia gostaria de saber se o senhor pode indicar algum caminho ou caminhos para estudar esse tema com fontes confiáveis. Bom, já que deixou na reta, eu vou falar, então. Eu vou indicar o meu livro. Deixa eu ver aqui se eu tenho ele. Mas, enfim, a minha prateleira aqui não é muito organizada, mas eu devo ter ele por aqui, mas não vai dar tempo. No Bem e o Mal, e a Ciência da Mente, eu trago, sim, essa discussão da psicologia evolucionista, porque ela tem sido mais trazida em artigos internacionais, né? Então, tu vê lá artigos discutindo essa perspectiva evolucionista da psicopatia. Mas no livro O Bem, o Mal e a Ciência da Mente, do que são constituídos os psicopatas, que foi publicado pela editora Ícone, ali eu tenho um capítulo que eu falo dessa questão da psicologia evolucionista, o entendimento evolucionista da psicopatia. Tá? Ou se botar o meu nome no Google, ali também vai achar esse livro. Né? Ele está tendo uma boa... está se espraiando, digamos. Seria isso a dica. Legal, professor. Não. Eu, particularmente, né, sou suspeita para falar, mas acho que é um super livro, principalmente, né, para quem quer conhecer mais a fundo esses temas que o professor abordou. É um livro de fácil leitura, né? Não é de forma alguma exclusivo para psicologia. Acho que é um livro muito claro, né, e muito didático. Então, tenho certeza que todo mundo das várias áreas que talvez assistam aqui ou estejam assistindo agora vão se beneficiar aí de aprender mais coisas lendo o livro do professor. Então, acho que depois as meninas podem colocar aqui, né, o título bem certinho do livro, para quem quiser saber mais e como adquirir. E eu acho que eu aproveito o gancho, assim, para fazer uma última reflexão. Não sei se entrou alguma pergunta, mas rapidinho, assim, eu acho que uma das coisas que eu parabenizo até a Empírica é esse lance, assim, de fazer um trabalho de divulgação científica, porque muitas vezes a psicologia, tipo, essas áreas, agora não, porque chegaram com força no Brasil, né? Psicologia cognitiva, psicologia evolucionista, enfim, estudos de psicologia criminal também, numa perspectiva mais científica. Então, assim, às vezes o pessoal associa muito com uma coisa mais dura, mais difícil, mas mostrar que pode ser uma coisa bem leve, uma coisa assim, para quem é leigo, para quem mesmo não é estudante de psicologia, mostrar que a gente pode ter uma familiaridade maior com essas áreas a partir de temas que são mais leves, né? Ou seja, associando com literatura, associando com coisas desse tipo. Então acho que fica aí o meu elogio à iniciativa. Eu sou suspeito porque eu gosto de divulgação científica também, né? Então acho que é isso. Da minha parte, também queria agradecer muito as meninas aqui da Empírica pelo convite. Foi uma honra poder estar aqui no Instagram da Empírica, que é um Instagram de divulgação científica muito séria. As meninas fazem um trabalho muito bacana, levando, às vezes, conceitos muito complexos de um jeito fácil, de um jeito bacana, né? Para todo mundo, de todas as áreas, para os leigos e para quem também já estuda bastante, poder se apropriar, relembrar, repensar. Então, fiquei muito feliz com o convite, agradeço as meninas, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que participou. Fiquei muito contente de estar aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. Agradecer ao professor Silvio. Foi mais uma honra, né, poder estar aqui discutindo com o senhor todos esses temas. Muito bacana poder ter aprendido mais ainda, né? A gente sempre aprende muito com o professor Silvio. Ele sempre tem alguma informação
extra, né, para nos trazer das leituras e das pesquisas, então aprendi bastante também. Muito obrigada, professor. E obrigada a todo mundo, e acho que vamos encerrando a live de hoje. E obrigada a todo mundo que nos assistiu e vai nos assistir no YouTube ou no Instagram aqui da Empírica. E aproveito, acho que mais uma vez, para divulgar para quem está nos assistindo o curso das meninas, né, que elas vão fazer sobre o filme do Coringa. Eu estou bem animada para ver tudo que elas vão poder discutir, que vão trazer. Acho que vai ser um curso muito rico. Aproveito para convidar todo mundo que está assistindo aqui a live para se inscrever, para participar. Pessoal, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.